Diante do atual cenário de desemprego no Brasil, a busca por trabalho virou uma disputa sem precedentes. Na tentativa de melhorar suas chances e conseguir uma colocação no mercado, muitas pessoas acabam exagerando ou até mentindo a sua qualificação e formação no currículo. Saiba na reportagem a seguir quais complicações essa conduta pode trazer. Mais do que um papel ou um arquivo digital, o currículo é um documento que deve descrever de forma verídica a trajetória educacional e a experiência profissional da pessoa. Normalmente, depois de enviar o currículo para participar de um processo seletivo, o candidato passa por entrevista. É quando algumas informações são apuradas pelas empresas. O entrevistador bem preparado, ele vai identificar fatalmente as desonestidades, equívocos e informações que não são verdadeiras no currículo. Os mais comuns são aqueles que, por exemplo, mentem sobre língua estrangeira, uma formação especializada. E aí é possível que o entrevistador confira, solicitando documentos, ou, no caso de uma língua estrangeira, até fazendo uma entrevista na língua estrangeira. O Código Penal brasileiro tipifica os crimes relacionados a fraudes em documentos. Colocar informações mentirosas no currículo pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Os casos mais graves, quando a pessoa cria ou adultera certificados e diplomas para legitimar essas mentiras, podem ser tratados como outros delitos. Ela elabora um certificado de que estudou direito na UFMG. Isso não for verdade, o documento formalmente não existir, isso é falsidade material. Então, essa falsidade material ocorre quando é um aspecto formal de um documento que não existe. Diferentemente da falsidade ideológica, em que ela se insere parcialmente ou completamente informações falsas no corpo do currículo. E vale o velho ditado: a mentira tem perna curta e pode provocar a demissão do candidato contratado, além de prejudicar sua reputação no mercado. Virgínia já atuou em um caso em que fraudes foram denunciadas e os profissionais, já em seus respectivos postos, foram desligados da empresa. E essas pessoas foram identificadas, elas não só foram banidas do processo seletivo, elas não tiveram ascensão, como elas foram convidadas para sair da empresa, porque elas não eram pessoas que demonstravam caráter para permanecer na empresa, né? Estavam sujeitas, inclusive, à demissão por justa causa. Uma data importante para a história brasileira. No último dia 17 de outubro, há 50 anos, a Constituição era amplamente alterada por uma junta militar. Mas até hoje, a emenda número 1 é motivo de muito debate entre os juristas. Em ato solene realizado no Palácio das Laranjeiras, presentes os membros da Junta Governativa do Brasil, Ministro do Exército Lira Tavares, da Marinha Augusto Rademacher, Ministro da Aeronáutica Militar Márcio de Souza e Mello, Presidente do Senado Federal Gilberto Marinho e Presidente da Câmara dos Deputados José Bonifácio, é promulgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição de 1967 tem uma nova redação por meio da Emenda Constitucional número 1. Seria uma nova Constituição? Uma nova Constituição é um processo de ruptura com o ordenamento jurídico anterior. Ou seja, nós tivemos 8 constituições que vinham sempre depois de um momento de transformação fundamental. Ela não é uma emenda, né, embora tenha sido chamada de emenda número 1. Por quê? Uma emenda é uma alteração pontual do texto. Você pode ter uma emenda supressiva, que suprime parte do texto, mas sobre o mesmo tema, alguns artigos, parágrafos. Uma emenda aditiva, que acrescenta texto. Uma emenda modificativa, que muda a redação do texto. Mas uma emenda é sempre uma alteração pontual do texto. E ela tem limites, né? Ela tem limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional. E o que seria uma nova Constituição? A emenda que alterou substancialmente o texto da última Carta Magna do país até então, também pode ser considerada uma releitura que favorecia a política implantada pelos militares. Uma adaptação da lei que legitimaria os atos institucionais que suprimiram as liberdades no país. A Emenda Constitucional número 1 trouxe como destaque as seguintes alterações.
mudava o nome de República dos Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. Estabelecia eleições indiretas para o cargo de governador do estado. Com a emenda, o presidente, também eleito indiretamente, passava a ter 5 anos de mandato, extinção das imunidades parlamentares. A emenda de 69 permitia ainda ao presidente da República fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais, além de suspender direitos políticos e cassar mandatos. Também admitia a pena de morte para os casos de subversão. Estabelecia a Lei de Segurança Nacional e a censura federal. Ainda que houvesse esse aspecto constitucional, ainda que houvesse uma Constituição, o Executivo detinha amplos poderes para colocar aquilo por água abaixo. Então, não é o que temos efetivamente numa Constituição cidadã de poderes equilibrados. Na ditadura ocorre o contrário. Aqueles que são considerados os anos de chumbo ainda estão presentes na memória de muitos brasileiros que foram opositores ao regime. Metalúrgico e jornalista Jurandir Persichini foi preso em 67 e julgado em 71. Eu apanhei bastante, né? Me quebraram todo, me arrebentaram. É como se eu tivesse algum plano, um plano assim descomunal para destruir a Uzi Minas, para explodir a Uzi Minas. E o pessoal achou que eu devia ter fugido, que eu podia ter escapado, mas eu fiquei com aquele sentimento, né, de que inocentes estariam presos. Recentemente, o jornalista também fez parte da Comissão da Verdade em Minas, que apurou várias denúncias de abusos cometidos durante o período do regime militar. Momentos difíceis que foram respaldados por um regime que se mantinha no poder com base numa Constituição autoritária. A gente teve no Brasil uma preocupação grande em manter assim um teatro, aquela coisa para inglês ver, né? Aquele negocinho de mentirinha. Ah, as instituições estão funcionando, tem o parlamento, tem até um partido de oposição, que é o MDB, né? Tem eleições de tantos em tantos anos, de 5 em 5 anos, de um novo general no poder, tem uma Constituição, né, que a ditadura fez. Então era um teatrinho, né? Mas na prática a gente tem aí muitos dados, muitos documentos, né? Documentários muito importantes feitos, né, recentemente, que mostram, por exemplo, entre outras coisas, um Estado terrorista no Brasil. Como que o Estado brasileiro promovia atentados terroristas, né, tentando culpar os movimentos de resistência, os movimentos democráticos, os movimentos de esquerda, né, que lutavam pela redemocratização do Brasil.